E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou sumido porque eu tive uns problemas técnicos, né? Sem o computador para poder fazer a verificação, gravação de áudio, correção. E assim, veio a demanda também de correria devido ao trabalho. E vou ter que mandar de novo agora meu notebook para assistência técnica. A gente sabe que quem quer crescer na vida tem que fazer o corre, né? Peço perdão a vocês aí por conta de estar sumido devido a isso, né? E vamos pro nosso vídeo de hoje, né? Nosso bate-papo. E eu venho falar, logicamente, sobre filosofia e educação. E dando aula, não só aulas de filosofia, mas também de história, sociologia, que é na minha área, e umas outras matérias para poder complementar a carga horária, como geografia e educação ambiental também, né? Aí temos que ficar pegando uma matéria atrás da outra, que muitas vezes não está envolvida no nosso currículo, daquilo que estudamos na faculdade. Aí é uma aula durante a semana. Tem turmas que dão sorte, que é duas. No particular, pode ter até três, dependendo que escola seja essa. E esse é um dos pequenos problemas. Eu digo pequeno porque temos turmas que temos alunos analfabetos, por exemplo, semi-analfabetos. Eu apliquei prova que a resposta estava no texto e teve alunos que copiaram errado. Outros escreveram qualquer coisa porque não sabiam o que fazer. Também tem a parte da preguiça de alguns, infelizmente se envolve muito, e um caminhão aqui passando, fazendo um discurso de ódio e revolta, fazendo greve aqui na frente de casa. Mas voltando, temos alunos semi-analfabetos, preguiçosos, temos inúmeros problemas. E eu tive alunos que ele escreveu seu próprio nome errado. Literalmente ele escreveu seu próprio nome errado. Aluno de 17 anos, que nem ele entendia a própria letra. Aí eu expliquei o assunto na sala, dei o texto para eles fazerem em casa. O mesmo texto eu falei que iria para fazer a prova. Peguei esse texto que eu expliquei na sala, expliquei todas as questões e fiz a prova com base naquele texto. E todas aquelas questões que eu passei na prova eu tinha respondido em sala. E muitos não souberam responder. Talvez seja por preguiça. Tô aqui com a voz meio estranha aqui porque eu tô gripado, né? Talvez seja preguiça, mas alguns não são preguiça. Muitos são porque não tiveram uma base, a base do ensino, de interpretar, de escrever, de falar. Tem turmas que vai fazer o Enem, mas não sabem fazer uma redação. Não sabem nem por onde começar. A autoridade do professor se perdeu. Se a busca da filosofia é o questionamento, é o debate público, é buscar ideias que sejam baseadas na razão, conforme a realidade, para a gente poder concluir algo de verdadeiro, como isso vai ser ensinado, sendo que alunos não têm uma base? Alunos que vêm de famílias problemáticas, famílias completamente disfuncionais, sem estruturas financeiras e psicológicas. E também tem alunos que vêm de uma família com base, mas os pais passam a mão na cabeça do filho que o filho é o santo que nunca erra. Aí você entra em escolas que nenhum ventilador tem direito, e o ventilador faz mais barulho do que tudo, você tem que desligar para poder falar. Mas o calor não deixa. Aí você vai ter que competir a sua voz com o barulho do ventilador, mas a consequência é problema na garganta. Eu aqui é gripe mesmo. Aí você entra em salas que alunos não querem nada, você quer explicar, explicar e você não consegue. Você só vai falar com dois, três ou quatro que querem realmente alguma coisa. Mas você pode concluir, ah, mas são adolescentes. Mas eu vou responder da seguinte maneira, mas não são crianças. Eu já dei aula para pessoas com 50 anos, muito mais velho do que eu. Pessoas de 20 e poucos anos mais velho do que eu, de 30 anos mais velho do que eu. E o padrão é o mesmo. A indisciplina. O colégio, a educação no Brasil se tornou um circo, onde o professor e a direção são os palhaços. É o entretenimento. E o aluno é o rei que ele pode, faz o que quer, sem ter consequências nenhuma. Nós estamos tratando adolescentes e adultos como crianças que
não podem ser repreendidas, que não podem ser punidas pelos seus crimes. E esse é um grande problema dentro da educação. Você pode ter ótimos professores, mas como você vai dar uma aula em sala que tem uma indisciplina gigantesca? Às vezes não é todo mundo da sala que contribui para a indisciplina, mas infelizmente os poucos que se tem ali atrapalham. Teve uma vez que eu fui aplicar um trabalho que poderia usar o chat GPT no celular para fazer pesquisa, e os alunos só tinham que explicar o que estava no texto. Eu dei o tema e deixei que ele explicasse segundo suas palavras. Podem gaguejar, que eu não vou descontar, não tem problema em ficar ansiosos, mas eu quero que expliquem. Nesse dia, quando que alguns explicavam, dava uns 15 alunos jogando Free Fire na sala. Eu tive que parar o trabalho, dar uma repreensão e tirar o total mais ou menos de 15 alunos da sala. 15 alunos, mais ou menos. Em uma única turma. Uma turma que tem mais ou menos 28 alunos, quase 30. Eu tirei 15. Aí eu voltando para o trabalho, alguns que tiveram uma semana, alguns não, literalmente todos tiveram uma semana para poder fazer essa pesquisa. A maioria não sabia responder o que eles tinham lido. Eles não pararam para refletir, não pararam para entender aquilo que tinham pesquisado. Alguns pesquisaram de última hora. Teve aluno que faltou, falou, professor, eu faltei, eu posso pesquisar? Pesquisa. Enquanto que eu estou fazendo trabalho aqui com os outros, você pesquisa. A pessoa demorou, foi lá, pesquisou e apresentou o serviço. Ótimo, bati palma, fiquei muito feliz. E eu ajudava com as perguntas. Teve turma que, por exemplo, fulano vai ficar com a conclusão do trabalho, deu 2 linhas pro cara ler. Eu tive que explicar o que era uma conclusão de um trabalho. Eu tive que explicar o que era uma introdução do trabalho. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm informação, mas não querem aprender a usar e utilizar de forma correta as informações e o conhecimento. E isso é preocupante, ainda mais na área da educação. A educação permite a transformação, não quer dizer que ela vai transformar o indivíduo. Eu penso um pouco diferente do que muitos pregam em sala de aula ou nesses vídeos de pedagogia aí na internet. E assim, a educação vai possibilitar o indivíduo a sair da zona de conforto. A educação, ela machuca você, ela fere você. Ela tem que tirar você da sua zona de conforto. Estou dizendo isso porque teve alunos que reclamaram porque eu estava fazendo perguntas em sala de aula. Aí eu falei para a pessoa: você quer que eu deixe de passar prova porque as pessoas ficam incomodadas? Você quer que eu deixe passar um texto porque as pessoas não querem fazer um texto? Você quer que eu pare de dar aula porque as pessoas não querem aula? É isso? Isso porque eu estava falando com um aluno em sala. A educação, ela mexe com você, ela tem que tirar você da zona de conforto. Você não estuda aquilo que você gosta, você estuda aquilo que você precisa saber. Você não pode gostar de andar de ônibus, mas se esse é o único meio que você tem, você vai ter que aprender a andar de ônibus. Você vai ter que aprender a saber quais são os pontos, os locais para onde você tem que ir. Isso é um fato, não importa onde você esteja, você vai ter que aprender alguma coisa que você não gosta. Eu não gosto de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Por mim, eu ficava o dia todo dormindo e jogando Call of Duty. Mas essa não é a realidade. Para mim estar com um notebook aqui, eu tive que trabalhar. Vou ter que mandar para assistência técnica essa desgrama porque veio bugado, veio zoado. E se tiver problema com assistência técnica na garantia, eu vou ter que ir para um meio judicial, por exemplo. Eu vou ter que conhecer um pouquinho de direito, eu vou ter que procurar um advogado e ver como é que funciona o processo. Tudo é um estudo nessa vida. E a educação está sofrendo isso porque as pessoas não querem estudar. Quando vão para o colégio, acham que podem fazer o que querem. Não existe punição. E o professor se torna um palhaço da turma, aquilo que eu falei antes. Você se dedica em ensinar e muitos não querem. Por isso que eu coloquei uma coisa na minha cabeça antes de pisar na sala de aula. Eu não vou transformar ninguém. Eu só vou dar aula para quem quer aula. Na vez que o rapaz não queria nada, professor, posso mexer no celular? Mexe. Coloca seu fone de ouvido e fica de boa. Professor, eu vou sair da sala. Eu saio. Não tem problema nenhum. Não vou discutir, não vou brigar. A única vez que eu me incomodei com o aluno é que ele estava fazendo um bullying com outro colega, zoando da cara da pessoa e filmando. Aí eu tive que intervir. Mas no geral, eu deixo eles, ó. Não quer? Beleza. Teve alunos que zerou comigo na prova, que eu tinha explicado em sala, de uma outra turma, um outro tipo de assunto. Fiz a prova, a pessoa foi ruim na prova,
Peguei a recuperação, passei a recuperação com o mesmo assunto da prova e a pessoa zera. É esse tipo de situação que nós estamos no Brasil. E ensinar filosofia se tornou mais problemático ainda. Nós falamos tanto de filosofar, de Paulo Freire, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de John Locke, de Karl Marx, seja do que for, mas não existe realmente uma transformação, porque o aparato estatal não está nem aí para os professores, para as pessoas. Nós sabemos que no momento que as pessoas começam a estudar, elas se questionam. No momento que a pessoa possibilita sair da zona de conforto, ela vai confrontar, seja o Estado ou as empresas, porque inclusive a área privada também é ruim. Muitos hoje culpam o Estado, colocam as empresas privadas como algo santo, mas não é santo, é tão ruim quanto o Estado. Mas temos que viver com esses dois, né? Um dia depois eu vou abordar essa questão de propriedade privada ou não privada, se o Estado é bom ou ruim. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas assim, o aparato estatal tem sucateado a educação, enquanto que no meio particular o que vale é o dinheiro. Eu conheço pessoas que ganharam o diploma no mesmo curso que eu, só pagando a mensalidade, devendo matéria. A pessoa mesmo me falou, a pessoa comprovou, estava devendo matérias e conseguiu o diploma com dinheiro, enquanto que bolsistas, pessoas pobres, dependendo da bolsa poder pagar a mensalidade no particular, conseguiram serem aprovados ou não conseguiram serem aprovados porque estava devendo a mensalidade, enquanto que outros, por conta do din-din, passaram. Então, e nós temos um problema estrutural gigantesco. E dar aula daqui a uns anos vai ficar mais difícil ainda. A tendência de diminuir professores na área da educação. Às vezes está o professor de história dando aula de biologia, porque tem gente que não tem formação em biologia ou não quer dar mais dar aula. Esses dias eu estava conversando com um cara que ele é mototáxi da 99 da Uber. Ele falou: Eu prefiro trabalhar aqui do que dar aula. Aqui eu não tenho estresse com ninguém, problema com ninguém. Pronto, eu tenho meus horários de folga, meus dias de trabalho, fechou. Eu não tenho pai e mãe brigando comigo, eu não tenho que levar trabalho para casa. O que eu terminei aqui, terminou, já foi. No Brasil, compensa mais você ser Uber do que ser professor. Não pela formação, mas porque você tem menos estresse e mais dinheiro. Eu sei que alguns locais para ser Uber, a questão de assalto, falsas acusações é grande, ainda mais em cidades maiores. Mas assim, em muitos locais compensa mais você trabalhar para o aplicativo do que ser professor. Me perguntaram, você vai ser professor? Eu falei, vou. Se você tiver uma oportunidade de melhor na vida, de você sair da educação, você sairia? Só se fosse muito boa. Eu gosto de ensinar, é algo que eu quero levar para a vida. Mas se Deus falar, saia, eu vou sair. E nós precisamos realmente de uma transformação de professores que também que lutem. Eu vejo muitos professores reclamando, diminuindo as aulas de história, de filosofia e sociologia, mas eles não fazem nada. Eles aceitam. Não estou falando de quebra-quebra, eu não estou falando de xingar político, não, eu estou falando de pessoas que, por exemplo, possam de uma certa forma, ou podem de uma certa forma ir para as ruas protestarem, fazer greve, fazer uma luta necessária para que a gente possa ter as nossas aulas direito. Que a gente possa ter o básico, um computador em sala de aula, uma internet de qualidade, uma TV de qualidade, para que possamos trabalhar de uma forma melhor, que os alunos possam ser realmente punidos e disciplinados dentro do colégio. Por isso que muitas vezes eu falo, eu sou a favor do regimento militar. Não é militar em sala de aula ou coordenação pedagógica, mas um militar com segurança e punição. O moleque aprontou, qual o problema de ele passar um mês lavando o banheiro? Educar também é punir. Não estou falando de bater, eu estou falando de disciplina. Veja, por exemplo, sua mãe falou, filho, é, lava a louça e depois você vai pro seu videogame. Você passou o dia inteiro no videogame. Ela deixou você um mês sem um videogame e um mês lavando a louça. Você aprendeu com isso. E a educação precisa fazer isso. Infelizmente, a escola está assumindo um papel que era do pai e da mãe. Que era não, que é. E isso tem acabado com a vida dos professores e diretores. Muitos professores que eu conheço sofrem de depressão. Eu conheço professores que eram no tempo do giz que hoje tem problema no pulmão. E você acha que a aposentadoria compensa? Não, não compensa. Então a educação ela precisa de uma transformação. Transformar. Pegar da base ao nível superior. Para que haja realmente uma mudança. Em certos locais, os professores ganham muito bem, tira 3 mil, 4 mil reais.
Mas essa não é a realidade de todos. E assim, galera, esse foi meu vídeo. Eu vou voltar a gravar mais. Depois que o computador voltar da assistência técnica, eu vou continuar gravando. Porque a gente sabe que demanda de dinheiro, de mana, e quem vem de lá de baixo para crescer na vida passa por uma grande luta. Então, valeu.